E como é que foi essa questão de você morar na rua? Olha, começou que eu praticamente fui criado pelos avós, avô e avó, né? E tive uns sérios problemas com meu pai. E vamos dizer assim, aquela criação militar, filho de marinheiro, marinheiro mesmo, são militares, né? O meu avô era muito tranquilo, mas meu pai não. Então meu pai tinha aquela coisa rígida, né? Tudo muito A certinho, educação, educação. né? E eu não dei conta disso. Eu não aceitei isso. Então ele falou: ou vai me obedecer, ou rua. Fui pra rua. Aos 17. Você decidiu sair de casa com 17 anos. Porque ou eu me comportava como ele gostaria, e olha que eu não era nada rebelde, era muito. Mas o que que era a implicância, por exemplo? Assim, implicância que eu digo assim, É, né? Dentro da educação sim, dele, que sim. ele achava que você tinha que seguir e que talvez você não seguisse tanto esse Não, padrão. não seguia nada. Tadinho. Mas você era um Não, filho rebelde? não, eu não Não. era. Nunca fui, nunca dei trabalho nenhum. Uhum. Nenhum nada de. Eu nunca apanhei. É difícil, né, isso acontecer na criança, porque criança apanha, não tem jeito. Mas eu Aham. nunca apanhei de pai nem mãe, de nada. Porque eu não existia. A minha mãe chegava a um ponto de me esquecer nas festas de família. Tão quietinho? Me colocava ali, eu ficava. Eu não gostava de ficar suado. Eu não gostava de ficar descalço. E hoje é tudo que você faz na profissão. Né? Não é? Não, eu falo, gente, não dá para entender. Então eu ficava imóvel, na rua, eu não ia pra rua brincar, não gostava de ficar no sol. Eu ficava arrumadinho, sentadinho, olhando as crianças. Tava ótimo. Eu adorava assistir sessão da tarde e ouvir música. Que a minha família toda são de músicos, né? Meu pai teve banda, minha mãe foi cantora. Eles conheceram na noite, ela Sério? cantando, né? E ele tocando. E tudo aqui em Ribeirão. Tudo aqui em Ribeirão Preto. Que antes ali na Francisco Junqueira, né, tinham vários bares, né? A noite era ali na Francisco Junqueira na década de 70, né? E o meu pai, mesmo sendo músico, né? Geralmente músicos, né? Com a cabeça mais. Não, não. A criação dele era militar. Ele não gostava das pessoas que eu conversava. Vamos dizer assim, eu não era separatista em nada. Eu conversava com o travesti que passava na rua, com o traficante que passava ali, com a pessoa mais pobre que tivesse, com o rico. Enfim, eu não tinha essa coisa do preconceito com ninguém. Uhum. Eu conversava com as pessoas. Se a pessoa tinha um bom caráter, dependendo do que ela fizesse na vida, não está fazendo mal para mim nem para ninguém, por que eu não posso conversar? Por que eu não posso dialogar? Eu sempre gostei, eu falo muito. E ele não gostava de eu ter amizade com todo mundo que eu conhecia. Então ele falava: não, esse tipo de gente você não pode conversar. Isso você não pode conversar. Eu falei: por que não? Eu falei: pai, é muita hipocrisia. É feio que eu vou falar, gente, agora, mas foi uma coisa que eu joguei na cara dele que foi quando o estopim dele estourou. E ele falou: meus amigos estão tirando sarro de mim, que quando passa a tal travesti ali e você conversa com ela, eu falei: peraí, eu não tô saindo com ela, ao contrário dos seus amigos. Aí você. Entendeu? O homem não gostou disso. Falei: pai, hipocrisia, né? É. Seus amigos não gostam que eu converse com ela, mas na casa dela ele pode frequentar? Foi bem assim. E ele E não aí isso gostou que foi o eu. que. É, foi uma A das gota coisas. d'água Gota ali para que d'água, tivesse porque, essa porque decisão. tinha muito aquela coisa antiga, né? Fale com quem tu andas, que eu digo quem você é. Então, eu não me prostituí, eu fui pra rua, não me prostituí, não virei travesti, né? Que eu acho que devia ser o medo dele, né? Não virei traficante, né? Não mendiguei, eu trabalhei. Né? Eu tive a sorte de encontrar uma pessoa maravilhosa nas ruas que me viu de madrugada, no mesmo dia que eu fui pra rua, saí com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo, não levei nada. Tipo assim, aconteceu, tá bom, É tchau. isso, que ele achou que eu ia voltar. Ele achou que não, ele nunca trabalhou. Vive das minhas custas, né? Tem do bom e do melhor em casa. A E sua família era uma família classe média, Duda? classe média. Aqui do Jardim Paulista, bem atrás da Igreja Universal. Uhum. Ali tá do lado da Cava do Bosque. Mas também passamos por perrengues, né? Mas assim, ele achou que realmente eu iria voltar. Ele, imagina, o cara só estuda, não faz nada da vida. Não limpa nem o quarto. Tipo, vou dar 2 horinhas pra E ele ali volta. só E ele um não vai conversar dia. mais com ninguém que eu não queira, né? Não voltei, não. Engoli o choro, fui pra rua, encontrei um cara que falou: cara, já são 2 horas da madrugada, não tem mais ônibus.
você todo bonitinho aqui, arrumadinho, é perigoso, vão te assaltar. Falei, mas não tem nem dinheiro. Ele falou, mesmo assim, roupa, sapato. Ele falou, olha, a gente fica aqui num lugar que não é nosso. É tipo uma mecânica, o cara deixa a gente dormir. Eu falei, a gente? Eu falei, somos 7 pessoas, né? Todas expulsas de casa. Sério? Eu falei, eu posso ir lá dormir hoje? Ele falou, olha, não tem cama. Eu falei, onde vocês dormem? Ele falou, papelão. Eu falei, papelão? Eu falei, uau, né? É a minha nova realidade, bora lá, é o que tem pra hoje. E fui, cheguei lá, todo mundo se assustou, né? Porque acho que ele nunca levou ninguém pra lá. Uhum. E essas crianças, gente, meninas de 15 anos grávidas, tinha 4. Expulsas de casa porque ficaram grávidas. E umas até foram abusadas pelo padrasto. E eram todas de família de baixa renda, assim, né, Todas de Duda? baixa, Que vem já de todas. comunidade, já é uma É, relação difícil dentro da própria casa. E às vezes, naquele momento, a rua sim. se torna, vamos dizer, claro que não, mas na cabeça delas, melhor lugar do que estar dentro da própria casa. Igual você Sim, comentou, às vezes, quantas ali sim, abusadas sim. que não 2. aguentavam mais aquela Uma situação, pelo né? padrasto e outra pelo próprio pai. Meu E Deus. grávidas deles. E a mãe mandou embora, achando que a culpada. Sai em defesa do E parceiro, uma né? outra saiu porque não aguentou mais essa situação. Né? E tinham meninos, que aqueles meninos, né, que eram gays, né, e eram muito afeminados, né, e tem um preconceito ridículo, sempre teve, né, com gay muito afeminado. E o pai, acho que a mãe não aceitavam, o pai e a mãe, E a e gente tá colocava falando pra nesse caso fora. aí de 30 anos atrás, até mais um pouquinho, Se né? hoje é pior, se ainda é Então, ruim, imagina antigamente, antes. nessa época sua, hoje ainda existem preconceitos. Nessa época era muito mais o Muito pior. preconceito, né? Antes disso, era considerado até como doença, né? A pessoa era internada. Pensa, a família internava alguém até a pessoa morrer no lugar, levando choque elétrico e por aí vai. Mas, enfim, convivi com essas pessoas, meninos que saíram de casa por não se dar bem com o padrasto, que a mãe casou com alguém e brigava com o pai, meninas, né, como eu falei, e pessoas como eu, que o pai não aceitava o tipo de educação que o pai dava, né? E ali eu fiquei 3 anos. 3 anos você morou na rua? 3 anos. Como se sobreviveu?